Um, dois, três e... Vem pra cá que aqui é bom! 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 Glória a Deus. Que maravilha. Mais um encontro. Nono encontro, como já foi lembrado aqui. Só a graça de Deus para poder permitir isso. Em um tempo em que a gente vê a sociedade, a família tão bombardeada por tantas coisas. O mundo, por meio dos seus meios, como a televisão, o celular, e tantos outros meios, que muitas vezes vêm e aos poucos vão destruindo a comunhão, a intimidade de uma família. Nós louvamos a Deus, porque pelo Senhor tem permanecido esse encontro, esse momento, esses dias, que pela graça de Deus possa permanecer. Eu queria orar mais uma vez e junto com você entregando as nossas vidas diante do altar do Senhor. Deus, mais uma vez, Senhor, fechamos os nossos olhos, abrimos o nosso coração e continuamos nessa atmosfera de adoração e de entrega ao Senhor. Clamamos, ó Deus, para que o Senhor possa ser nosso socorro, nosso refúgio, o nosso abrigo, o nosso esconderijo. Porque para onde nós iríamos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? O que seria de nós, Senhor, se não fosse a Tua presença? O que seria das nossas vidas, das nossas famílias, se não fosse a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós? Por isso que nós nos entregamos ao Senhor nesta noite. Então somente abrimos o nosso coração, os nossos ouvidos e pedimos ao Senhor que continue tocando, nos curando, nos sarando, perdoando os nossos pecados, as nossas iniquidades, guardando a nossa mente e o nosso coração nessa paz que excede todo entendimento. Te entregamos, Senhor, as nossas vidas. Entregamos o Brasil diante do Senhor. Traga paz, Senhor, a esta nação. Que possa ser o Senhor a luz, o caminho a ser seguido, para que possamos, ó Deus, experimentar dias melhores, como povo, como nação. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa os pecados, ó Deus, que até mesmo como povo que se declara do Senhor tem cometido, muitas vezes pela corrupção no coração e na mente. Te pedimos perdão e clamamos ao Senhor que venha sarar a nossa terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como o Senhor é bom. Queria que você ficasse assim bem à vontade. Se ainda conseguir encontrar um lugar, o programa daqui está difícil, mas se conseguir encontrar um lugar, pode ficar à vontade, se assentar. Se você estiver com a sua Bíblia, que você possa prestar bastante atenção, com os ouvidos bem atentos, para que possamos ouvir daquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Segunda Samuel, capítulo 11. Glória a Deus. Eu queria meditar junto com você na vida de um homem chamado Davi. Quando o Dalma me ligou, fazendo o convite para estar aqui hoje à noite trazendo a palavra, eu estava lendo 2 Samuel, terminei, e eu não tinha dúvidas que aquilo que o Senhor havia falado comigo nos dias em que eu estava lendo era a palavra do coração dele para podermos meditar nessa noite. 2 Samuel, capítulo 11. Antes de lermos o versículo 1, eu queria
te contextualizar um pouco sobre esse homem chamado Davi. Com certeza você já ouviu falar bastante nele. Um homem que é conhecido como aquele que era segundo o coração de Deus. A Bíblia começa a narrar a história dele como alguém que, talvez não tão importante para a família, o mais novo, que estava lá no campo cuidando das ovelhas, do rebanho do seu pai. Mas era ele que o Senhor havia escolhido para ser o novo rei de Israel. E por meio de Samuel, Deus então unge a Davi. Davi cresce, Davi era um guerreiro muito corajoso. Davi era alguém que meditava muito na palavra de Deus. Era alguém que tinha a sua vida baseada na palavra de Deus. É por isso que quando ele se depara com Golias e vê todo o povo de Israel com medo, ele não tem medo, porque ele conhecia a Deus. É por isso que mesmo sendo ungido rei por Samuel, quando ele tem a chance de poder se safar e matar a Saul, que era quem estava perseguindo a ele, ele não toca em Saul, porque ele sabia que ele não deveria tocar naquele que era ungido de Deus. Davi começou a crescer e a sua fama começou a se espalhar. Era um homem muito valente. Ele chegou a matar um leão, um animal tão temido. Homens começaram a segui-lo e foram chamados dos valentes de Davi. Aonde ele chegava, era reconhecido. E o livro de 2 Samuel começa a narrar a história desde o momento em que ele é ungido sobre rei de Israel. Não só sobre rei de Judá, mas sobre todo o reino de Israel. E a Bíblia continua dizendo quem era esse homem ungido de Deus. No capítulo 5, versículo 19, a Bíblia diz que Davi consultou ao Senhor antes de ir à luta contra os filisteus. E o mesmo versículo em seguida diz que Deus respondeu a Davi. O versículo 23 do capítulo 5 também diz que Davi consultou ao Senhor mais uma vez. Davi era um homem exemplar, alguém que sabia que não pode caminhar nesta vida sem consultar a Deus, sem primeiro dobrar o seu joelho e buscar a direção de Deus para poder tomar as decisões certas. Se a gente seguir as páginas do livro de Samuel, de 2 Samuel, chega um determinado momento onde Deus faz uma promessa a Davi e diz que sobre a geração dele, a casa dele, seria estabelecido um reino que jamais terá fim. E essa promessa se cumpre até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia declara que em determinado momento Davi havia conseguido uma conquista tão grande que o reino dele havia se espalhado como nunca antes na história de Israel. E o tempo passou. E esse era Davi, alguém que serve ou que servia naquele momento como exemplo das nossas vidas. Mas no capítulo 11 acontece algo que mostra que mesmo alguém que tinha se dedicado tanto, que era tão famoso por uma vida contrita com Deus, é possível cair. O capítulo que nós vamos ler mostra uma história impressionante. Como alguém que foi o homem que foi, se deixou abater e se deixou levar pelo pecado. E eu creio que é um grande exemplo para podermos meditar hoje, tirarmos desse texto ensinamentos, para refletir nas nossas vidas, olharmos para nós mesmos e meditarmos naquilo que precisamos mudar como pessoa e como família. O capítulo 11, versículo 1, acompanhe comigo, diz assim: decorrido um ano, nesse tempo, Davi já estava mais descansado, porque o reino estava estabelecido, a fama dele era conhecida, as pessoas admiravam a ele. Mas a Bíblia diz que decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Esse versículo ele deixa muito claro que
naquele momento, era um momento onde os reis saíam para guerrear. Provavelmente era o início da primavera, havia passado as chuvas do inverno, e era um momento onde um verdadeiro rei seguia à frente do seu povo na batalha. Mas talvez Davi, com o tempo, havia se conformado com aquilo que ele havia vivido no passado. E quem sabe no coração dele, ele já não achava que dependia mais tanto de Deus. Era um momento para ele poder sair junto com o povo, mas ele não saiu. Porque quando muitas vezes o tempo passa e nós não continuamos incessantemente na presença de Deus, as coisas deste mundo começam a nos cobrir a ponto de nós ficarmos insensíveis à palavra e à presença de Deus. Davi talvez havia pensado: tantas guerras que eu já venci, tantas lutas que eu já batalhei, essa é apenas mais uma. E nesse texto não aparece que Davi consultou ao Senhor. Era para ele poder ter saído com o povo, mas a Bíblia diz que ele fica em Jerusalém. E o versículo 2 começa dizendo que uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Enquanto o povo estava batalhando, estava na guerra. Talvez a vida que Davi tinha com Deus foi se perdendo e chegou um momento onde isso não mais o levava a orar e a entregar a vida do povo nas mãos de Deus. Esse versículo ele é claro porque era uma tarde, o povo estava em guerra e a Bíblia diz que Davi se levanta, ele estava deitado. Aquilo não mais perturbava a mente dele. Talvez ele não achava mais que precisava continuar em oração, clamando a Deus, pedindo direção a Deus para saber qual era a direção de Deus. Vem pra cá que aqui é bom! 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 A mudança que nós queremos tanto no outro, ela está em nós. Talvez o nosso comportamento, a gente melhorando um pouco o nosso comportamento, vai influenciar muito na transformação que a gente queria tanto naquele outro. Então Paulo está escrevendo isso aqui para Filemon, um homem crente, um homem que tinha uma igreja em sua casa, mas que ele encontrava uma certa dificuldade ainda, com certeza, senão Paulo não escreveria, não gastava o tempo que ele gastou escrevendo essa carta para Filemon. E aí o pedido dele é maravilhoso. Agora eu quero entrar aqui nos detalhes de como nós chegarmos, pastor Ismael, a uma pessoa que a gente quer direcionar, referendar ela a outra pessoa, nesse sentido como Paulo fez. Paulo começa a trabalhar coisas importantes. Ele vai preparando o caminho para dizer o que ele quer dizer. Ele não vai chegar, olha, ele usa um momento aqui, no verso 8 e verso 9, olha o que ele vai dizer. Pelo que embora tenha em Cristo plena liberdade para te mandar o que convém, isso aqui é autoridade apostólica, é autoridade pastoral. Porque a igreja reconhece a autoridade pastoral, sim ou não? Mas Paulo ele vai abdicar disso, ele vai abrir mão disso para apelar para outra coisa mais importante do que títulos. Do que autoridade apostólica e autoridade pastoral. Ele vai dizer: todavia, verso 9, prefiro rogar-te por esse teu amor, sendo eu como sou, Paulo velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Olha o que ele está falando, eu prefiro apelar a esse teu amor. Um pouquinho antes, a gente leu aqui um pouco o que ele disse aqui em cima, olha. Ao ouvir, verso 5, ao ouvir falar do amor e da fé que tens, que você tem, Filemon, para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Olha o que Paulo está fazendo. Ele está preparando um caminho, um campo para ele explanar o que ele quer dizer. Ele tem as razões que ele tem a autoridade apostólica, tem a autoridade pastoral para pedir o que ele está querendo pedir, mas ele quer entrar pelo caminho da onde? O caminho do amor. Então, quando nós queremos trabalhar nesse campo, aliás, eu prefiro pensar que em todo campo, nós trabalharmos com o amor. Tudo tem que ser regido na questão do amor. Vai demonstrar alguém? Fale com amor. Vai orientar alguém? Fale com amor. Tudo tem sempre nesse caminho, que quando o amor está na frente, e não foi assim que o Senhor Jesus fez, as coisas começam a funcionar, o Espírito Santo tem liberdade para trabalhar, mas quando nós queremos falar, eu gosto de sempre pensar nisso,
porque eu me conheço e cada um conhece a si mesmo, né? Eu conversava com o meu cunhado agora há pouco e falando que pregar para os de casa é algo interessante, porque os de casa conhecem como nós somos, né, Dalton? Os de casa sabem quem nós somos. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: eu gosto tanto de você conversar com você, você parece ser uma pessoa assim tão boa. Eu não sei o que eu pensei, conviva um mês comigo. Vem conviver um mês comigo, você vê como é que é essa pessoa. E nós sabemos como nós somos. Nós temos nosso telhado de vidro. Nós temos aquele orgulho que todos nós temos, né? Eu tenho, você tem, que ele precisa estar aniquilado a todo tempo, que ele, em vários momentos ele quer aparecer, e a gente precisa colocar ele debaixo dos nossos pés. Para tanto, só através do Espírito Santo. É disso que Paulo está fazendo aqui, abrindo mão da sua autoridade apostólica, se humilhando, recorrendo ao amor que aquele irmão tem. Ele está buscando coisas significativas que aquele irmão tem, para ele pedir o que ele vai pedir. E o pedido que ele vai fazer não é um pedido fácil. Nesse contexto que eles estavam vivendo, não. Talvez um contexto, hoje é meio difícil, né? Imagina aquele contexto. Porque Onésimo era escravo fugitivo e que tinha roubado alguma coisa do seu senhor. Dá pra gente entender aqui, né? No verso 15, porque bem pode ser que ele tenha se separado de ti por algum tempo, né? Não já como escravo, ele vai falar aqui, ele vai dizer assim: pois me tente por companheiro, recebe-o como a mim mesmo.